Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática. Neste episódio, nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes a respeito de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E esse podcast foi gravado diretamente de um diálogo entre eu e Adriana Gomes. Porque o campo ele é só energia em potencial. Só energia em potencial. São pontos de energia em potencial. Como você está combinando esses pontos para que ocorra? Essas energias são esses elementos. Exatamente. Essas energias são esses elementos. Você não está nesse estado de permanência. É que nós estamos olhando ainda lá para fora e lá no campo externo, olhando por dentro. É como se você estivesse olhando o universo, né? Olhando o universo como se fosse algo fora, e olhando esse universo por dentro dele. Então dá a impressão de que tem planetas e tudo mais, mas tudo isso, na verdade, é um espelho do verdadeiro campo interno, no mesmo campo, exatamente, que é a nossa consciência. Então, possivelmente não existem planetas, não existem nada disso externo. Existe no campo da consciência. O que está ocorrendo é uma expansão da própria consciência através de informações, de textos, de ciências, de cálculos. Então tem-se a impressão de que o planeta, o universo está expandindo, o sistema cósmico, as galáxias, mas tudo isso é consciência, tudo isso é consciência. Então, de certa forma, os planetas, cada um de nós somos um ponto de luz, uma estrela, né? Vou considerar como esses campos externos que a gente está olhando no espaço. Mas é tudo dentro de nós mesmos. Então, de certa forma, cada consciência está num processo de expansão. O que lá fora, né, os astrônomos vão olhar e vão, o universo está se expandindo mesmo. Olha, descobrimos que agora é muito maior os cálculos do que a gente imaginava. O universo é infinito. Mas é porque para a consciência se experimentar, ela precisa ver fora, né? De repente isso. É porque ainda o ego, essa capa do ego ainda está olhando para fora. Está se vendo lá fora, está se projetando para fora. Entende? Mas assim, é bem como uma esfera. Mas eu acho assim, que se isso existe no nosso campo individual, existe esse mesmo equivalente no campo espiritual, Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Assim como nós temos uma percepção externa, assim como nós temos uma percepção externa a nós, Deus também tem algum elo aí, você está entendendo? Porque não existe nada fora dele. Então, é como ele se percebe fora de seu núcleo, talvez, fora de Brahman, como posso dizer, como que ele se percebe suas potências separadamente, sei lá, alguma coisa assim, entende? Então, eu acho que tem esse equivalente espiritual. Assim como ocorre com a gente, é o que ocorre com Deus. É que a gente não tenha esse entendimento disso. Mas é um equivalente. Para mim é equivalente. Não tem nada diferente que acontece com Deus. Então, a gente só está tentando entender como é na fonte. Entende? A gente só está tentando compreender como é na fonte. E é possível se compreender como é na fonte. É só ou fazer um processo de equivalência reversa. Se existe isso já existe sempre. A gente só está vendo com camadas e signos da mente, que o tempo linear, né, desses pontos que estão sendo cruzados e colocados como uma realidade está cada vez mais se sobrecarregando de informações. Por exemplo, há 100 anos não era possível pensar isso. Há 1000 anos pensava-se menos ainda. Então,
de 3 mil anos para cá, são informações que vão se unificando, até que chega um momento que esse campo que nós estamos experienciando é o mesmo campo de 5 mil anos. A consciência que estava lá há 5 mil anos e percebia algo que a gente percebe hoje, para ela entender esse algo era mais fácil, porque não tinha tanta informação de outras consciências lançadas no campo. Não tinha todo mundo pensando, hoje todo mundo intercruzando informações na sim. internet. Era mais Então, solitude, né? qualquer informação que coloca na internet, ela começa a se tornar realidade. Esse é o problema. Então assim, se a gente pega as informações todas que foram sendo dadas, chega lá um momento em que as principais civilizações entram no seu auge, né? E possivelmente todas elas chegaram no mesmo instante, no mesmo momento se desenvolveram. Os sumérios, os hindus, os egípcios, é tudo meio que contemporâneo, não tem assim uma que veio lá atrás. Sim. Não é assim. Exatamente. Né? O apogeu das civilizações antigas, elas ocorreram em intervalos muito curtos entre uma e a outra, são contemporâneos. Só que aí a gente vai somando as informações. Chega há 20 anos atrás, você não tinha tanta informação, tanto conhecimento a respeito do universo. É tudo dos últimos 20 anos para cá que começa realmente. Nos anos 90 começa a ter vários desenvolvimentos da ciência, de cálculos, de entendimentos teóricos. Então, na biologia, na física, na astronomia, né, na astrofísica, a própria física quântica começa a chegar no... O que está acontecendo? Começa a ter informações que antes não existiam. Se são informações reais ou não são, ninguém sabe. Porque são informações que estão só criando o tecido da realidade. Entendeu? Exatamente. Ninguém sabe como que é o universo. Ninguém sabe como que é o campo dos átomos, dos nêutrons, dos quantas, dos Plancks, nada. Isso é tudo teoria. Então, isso começa a criar um tecido da realidade. E aí a gente começa a pensar em relação a essas referências que estão sendo dadas. Né? Aí um físico, por exemplo, lá sei lá, você pega um Einstein, ou pega um Stephen Hawking. O que acontece com um cara desse? Né? Imagina, ele passa a vida pensando a respeito do universo. Ele está teorizando essas possibilidades. Ele está criando essas possibilidades no campo teórico. E é uma possibilidade. Quando um cara desse morre, porque não morre, a consciência dele foi o quê? A consciência já está toda integrada com esse campo teórico que ele desenvolveu. Sim. O que ele se torna? Ele se torna justamente isso que os cientistas posteriores, certo? As gerações posteriores vão ver. Ele criou aquela realidade, ele criou esse universo. Está entendendo? Assim como um líder religioso, ele chega e ele estabelece certas doutrinas e cria, esse é o mundo espiritual, ele vai viver isso, porque foi o que ele criou. Isso é a consciência evolutiva. Né? A gente pensa que vai e volta são os reféns, os escravos de manutenção da energia do sistema, né? De realidade pontualizada, de pontinhos. Agora, o ponto está aí. Se nos falaram que tudo é lá fora, certo? E a gente está acreditando, então a gente acredita que está tudo lá fora. E ver lá fora é tudo ver através do ego. É o ego que está aqui se vendo para fora. Então é toda uma construção de realidade baseada no ego. E aí depende de doutrina, depende de fé, depende de crença, depende de alguma filiação, né, de algum pertencimento a uma linha filosófica, a alguma linha científica, a alguma visão de mundo, a alguma doutrina, tudo isso. Então, o que eu tenho assim pensado é justamente isso. Né? Se você vem aí, a Igreja Católica, desde o início, fala que a Terra é redonda. Os cientistas sempre foram bancados durante um bom tempo, né, até a Revolução de Copérnico, tudo isso aí lá no século XIII, XIV, era praticamente cientista católico, das religiões. Né? Aí, quando começa a romper, o próprio Galileu, ele rompe e fala, não, peraí, não é assim. Estão dizendo que é assim, mas não é assim.
entende? O planeta Terra não é o centro. E aí começa a mudar, começa a mudar. E agora começam a falar que o planeta não é redondo, o planeta é plano, Terra plana, né? Já tem as teorias de que existem outros continentes aqui, que na verdade não existe nada lá no céu, é tudo aqui. Marte é um outro planeta, que é outro pedaço de terra, que está depois da Antártida e coisas assim. Aham, Ou seja, estão criando outros mitos para a gente poder ver a realidade da forma que está sendo criado. entendi. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser feito. Se tudo está se partindo da consciência, eu vou deixar minha consciência adormecida e vou ver a realidade a partir do meu ego, e uma realidade que não é nem minha, nem do meu ego, mas é a realidade que estão construindo sobre possibilidades do que é a realidade. Entendi. Está entendendo? Uhum. Então, isso ocorre desde o começo das escrituras, sendo colocadas, desenhando uma realidade para nós. E agora, que é o grande momento de transição, e a transição de consciência, mas não a transição planetária, a transição política, a transição econômica, é um monte de transição. É transição de consciência. É transitar essa consciência dessa cápsula ilusória que foi criada para nós através de todas essas tradições. E criar a sua. E ver a realidade. Não, peraí, faz sentido para mim se a Terra é assim? Não importa nada disso. Não importa. Se o planeta está não sei aonde, se o universo está crescendo, está reduzindo. Tudo isso aí é uma narrativa. Uhum. O que importa é como que eu estou realizando, como que eu estou presenciando a realidade no meu estado de presença. Porque é isso que importa, é isso que eu vou levar quando eu atravessar a barreira limite que chamam de morte. Se é que isso vai acontecer, né? Porque, na verdade, dependendo de como você se posiciona, nem isso acontece. Nem isso acontece. Porque o que eu acho também é o seguinte, amor. Por exemplo, quem começou a dizer que existe um lugar onde tudo é perfeito e aqui não é perfeito? Sim. Tudo também começou a ser construído a partir daí. Sim. Porque quem disse que a gente tem que lutar arduamente, tem que estudar feito louco, tem que não sei o quê? Não! É fazer isso com leveza, porque isso é o próprio processo expansivo. Então, estar saudável é quando você flui nesse sentido. Você flui nas experiências da vida, sabe? Você flui através realmente do ser que você é. Não através de um ego que tem comparações, de que aquele que tem uma casa de 5 andares é melhor do que aquele que tem uma casinha de um quarto, sala ou que mora no estúdio. Entende? Tudo tem relação com comparações daquilo que você vê. Então, o externo está te dominando mais do que o interno. Esse interno tem que ditar para você que você é eterno. Você é eterno aonde? Não importa, você está vendo tudo como uma eternidade, como uma expansão. É muito diferente. Exatamente. E aí você tem que estar o tempo todo, esse orar e vigiar, é você estar o tempo todo no sentido de não criar interferência. Porque, na verdade, somos nós que estamos criando interferência no ser. Sim. Então, quando a gente deixa fluir, expandir o ser em nós, tudo vai acontecendo, tudo vai... Porque cada um de nós somos um ponto, né? Somos um núcleo de consciência. Não temos nem que ficar pensando. Não, o núcleo de consciência, ele emana a realidade a partir dele. O problema é fora, né? Quando você entra no campo, vamos dizer, do campo objetivo, né? Que é o campo do contrato social, do relacionamento social. Exato. Esse relacionamento social é feito por máscaras, que é o ego. Exatamente. Entendeu? Ali o ego, ele encobre essa potência criadora, essa potência emanadora do núcleo de consciência que somos. Por isso que as pessoas morrem. Exato. Por isso que as pessoas morrem, porque na verdade elas estão vivendo um inferno. É um programa narrativo. É um programa, elas vivem um estado infernal dentro delas, tipo casada com pessoas que elas não querem, vivendo situações, porque um referencial de bom, de belo está ali, entende? Não o seu referencial interno. Seu referencial interno é você fazer tudo agradável.
Você tem que estar agradável em todos os pontos, em todos os lugares da sua vida. Sim, Você não tem que ficar sendo regido por estatutos sociais nenhum. Posso entrar? Não, não pode, sim, exatamente. sabe? Ah, tem uma palestra ali, é legal? Não, não gostei, tô indo embora. Por isso que é Não radical. fale, não fale, eu bem que te avisei. Porque você está... Não, A não tem. realidade dela está sendo contrariada. Não? A realidade que você viu, essa aí. Exatamente. Agora, é radical. É A radical. coisa é radical, mas não é radical no sentido de ser assim, esse radicalismo. No caso de radical é radicar, é raiz. Exato. A realidade ela tem que ser radical. Você tem que Ela tem que tornar-se emanar raiz. da sua raiz, que está emanando de você. Sim, Entendeu? Porque cada um tem um potencial emanador, um potencial criativo emanando dentro de si, constituindo a realidade dele. constituindo a realidade. E essa realidade é a única realidade. O problema todo é que, como nós não nos vemos como uma espécie humana, a gente se vê como inimigos humanos, é um competindo com o outro, a minha realidade tem que prevalecer sobre a do outro. É isso que é o poder, Exatamente. né? O falso poder, né? Ou o poder equivalente negativo do verdadeiro poder. Exato. Cada um de nós temos o poder de manifestar essa realidade e fazer dela, inclusive, uma realidade, aí sim, paradisíaca, né? O mundo espiritual, o reino divino. muitas pessoas não vão nem ver a nossa realidade. Não, ninguém vê. Não vê, porque a realidade é nossa. Exatamente, mas se todos entendem que não é o nosso, no sentido egoísta, Não, mas é o nosso no sentido criado. entre no seu universo também interno, Exato. que lá nós vamos nos encontrar sem esses véus, sem essas máscaras. Lá nós vamos ser verdadeiros mesmo. Porque aqui é tudo falso. Tudo falso. Aqui fora, onde o ego tem que ficar prevalecendo no palquinho do circo encantado, é somente uma grande ilusão. É isso que é Maia. Exato. Entendeu? E, ao mesmo tempo, se você pode ver, aí também é o inferno. Uhum. Entendeu? Que as Aí crenças todo falam. mundo quer morrer. Aí é o mundo... Aí todo mundo quer morrer. Exato. Você entendeu? Aí é o Kali Yuga, todo mundo... Exatamente. É tudo aí, é o E aí palco. todo mundo quer morrer, porque não quer estar aqui, quer estar nesse lugar dos céus. E onde é os céus? É dentro do céu do palco. É onde, lá no meio do palco, falaram, lá está o céu, lá está Deus, lá está o bem, lá está o mal. Quando, na verdade, não é nada disso. É verdade. Entendeu? É isso. Então, assim, aí é um monte de teoria, é um monte de incautos falando uma coisa, falando outra. Ninguém está falando do ponto. Por isso, assim, quando eu vejo nos Upanishads, eu sinto que é por aí, e quando eu faço um estudo, às vezes eu não dou nem nada. Não dou nada. Eu vou fazer o estudo porque, de repente... Aí, caramba, vem as coisas assim, parece que se desvelam, sabe? Uhum. Por quê? Porque tá Igual vindo para você. acordei hoje... Aquilo é para você. Acordei hoje e fiquei pensando, caramba, meu, é incrível, porque, assim, é um texto simples, está ali, né? Cai dentro de uma tradição, de uma linhagem, pervertem aquele conhecimento, colocam um monte de terminologias, um monte de conceitos para que aquele conhecimento fique preso dentro de uma linhagem. Principalmente no caso, né, da linhagem monista, linhagem Advaita, né? Agora, o ponto é um conhecimento técnico da nossa consciência. Sabe? É uma ferramenta mesmo. O pessoal acha que é um texto sagrado, que é um texto literário, que é uma filosofia metafísica apenas. Não, aquilo lá é uma tecnologia para a sua consciência se tornar o que ela realmente é. Sabe? Por exemplo, no texto que estudou agora do Ken Upanishad, ele começa falando quem é que pensa o pensamento. E tem que ter um momento também, né? Porque imagina, é tirar toda uma base de crença. As pessoas às vezes até acham, igual eu achava que eu estava sendo muito assim inovador, tentando colocar as pecinhas dos Hare Krishnas dentro de um jogo onde não tem peça. Exato. Não tem peça. A peça é a realidade pontilhada das criancinhas fazendo junção de pontinhos para ver que bichinho que vai aparecer ali. Não é? Então não faz sentido. Agora, vem um figurão no final do século XIX, onde ninguém sabia de nada, o figurão chega e fala.
Hoje são milhares de figurões fazendo isso com as redes sociais. São milhares. Você vai pegar esse sobrenatural, transnatural, sei lá, não lembro o nome dos dois lá. Assim, é palhaçada. O que você coloca um cara lá para falar sobre a realidade que nem é o que ele está experienciando. Ele está ouvindo aquilo de outras pessoas, né, fundamentando aquilo tudo em outras coisas. E boa parte de tudo isso é pura ficção. Totalmente. Quando se fala de Anunnakis, quando se fala de não sei o que veio aqui, invadiu e escravizou a humanidade, isso é ficção. Eram os deuses astronautas. Se ler esse livro aí, você vai ver, está tudo lá. É ficção. Então, as pessoas Deuses estão... astronautas. Né? Segundo a teoria, é um livro, é ficção, não é um livro científico. E possivelmente os Anunnakis tivessem vindo aqui para cá e criaram toda essa história. Isso é tudo piada. Porque E a aí, gente sempre tem que ter um culpado. A gente sempre tem que ter um culpado e um salvador. Agora... Eu não tenho culpa de nada. Os Anunnakis vieram aqui e dividiram a gente em dois. Sim. Agora, isso está se tornando uma realidade, porque à medida que isso é mais falado e propagado, e aquilo é embasado, e aí vem um cientista, vem um escritor, vem ali aquele cara lá que ele fala tudo, mas parece que ele duvida dele mesmo, ele fala e dá risada do que mesmo está falando, e um monte de gente acredita. Quem, gente? Não posso falar o nome da pessoa, porque tem que cortar isso aqui. Então, esse pessoal, assim, quem está desinformado vai morrer na praia com todas essas criações de realidade que estão sendo feitas hoje. E vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Né? Ou, no mínimo, vai tomar um chacoalhão quando acordar, já está dentro do parquinho infantil. Não. Tem outro parquinho sendo criado, sabe? Tem um outro parquinho muito mais confuso e hipnótico que está sendo criado, pior do que todas as religiões que já tiveram até agora. E isso tudo é plano da nova era, mas ninguém está assim muito atento. Porque é legal pensar que vem vindo um serzinho do outro planeta para me salvar aqui, vai descer uma nave espacial, ou vou olhar para o céu, vou ver todo mundo azulzinho, né? Isso tudo é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. É verdade. Entendeu? É uma grande armadilha. É tudo para tirar você de dentro de você. Para você esquecer quem você é e acreditar que tem aquele que pode vir, na verdade é você mesmo, dentro de você, que vem aqui para te salvar. Não vem ninguém para te salvar. E você não vem nem aqui para te salvar, você vem aqui para olhar para sua cara e falar: e acorda, seu babaca. Você está indo para onde? Está vivendo aonde? Relaxa e curte a vida. Relaxa e só penetra na vida, sabe? Flui na vida. É entrar no estado você é a de própria presença. Vida. É onipresença, onisciência e onipotência. Quando entender que isso somos nós, que não é um Deus, somos nós, aí sim acontece aquilo. Sou tu. Agora você pode entrar. Agora você está pronto para entrar no reino de Deus. Né? Enquanto ficar nessa, não, eu sou um inútil aqui, você é onipresente, está em todos os lugares. Não existe lugar, só existe o lugar que você está, não existe outro lugar. Onde você está é terra sagrada. Onde você está é o universo. É o universo. E aqui eu estou preenchendo com a minha presença. O lugar onde você está é terra sagrada. Ah, mas espera aí, como assim? Deus é onipresente porque está em todos os lugares. Mas que lugares existem? Não, e a gente Me mostra outro lugar a não ser esse agora da realidade. Isso aí é fenomenologia. A gente continua falando de Deus estar em todo lugar e sentindo separado dele. Existe um fetiche pelos grandes pensadores, né, pelas coisas assim, um fetiche. Aí você pega os primeiros pensadores lá, pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, a coisa já começa a ficar comercial. É igual os filósofos que tem hoje aí da Globo. Sabe? Platão é uma imitação de Sócrates. Né? Então nem sabe se Sócrates existiu, porque cria-se... Não, acho que Sócrates. Mas é tudo... Só conhece através da narrativa. Se puta. Então, mas segundo é narrado por Platão. Narrado por Platão. Mas assim, se você pega esses caras, ok. Mas você quer tentar viver o século XXI pensando como Aristóteles, pensando como Platão, você só vai ter vida dentro de uma academia onde vão ficar te pagando para você falar o que eles querem que você fale. Aqui na realidade você não vai ver mais isso.
Exatamente. Aqui você vai ter que Porque já foram pegar. tantas coisas construídas, né, a partir Exato, disso. exato. Porque é isso, eu penso que a expansão é essa liberdade de criação. Só que assim, é você também entender que aquilo que a pessoa está falando é verdade para ela. Aquilo que você estava falando aqui ontem, que é verdade, né? Aquilo que ela está falando é verdade para ela, porque ela está construindo os limites dela a partir daquilo que ela ouviu, não sabe quem ela é, e aquilo está sendo construído ali para ela. E o que é morrer? A morte é exatamente isso. É quando você realmente morre para todas essas coisas e aí incorpora o ser em você. Essa é a verdadeira morte e o renascimento. Na verdade, é uma Sabe? expansão. Exato. Então Você sai dessa caixa limitada, né? Abre essa caixa e se expande em um outro campo de realidade que Exatamente. está aí, é o que está aqui. E aí, quantos que estão expandindo suas realidades e quantos estão alimentando aquela realidade daquela pessoa, daquele ser, né? E tá tudo bem, porque faz parte do jogo, faz parte da dinâmica, faz parte da dinâmica da vida, entende? Então, no momento, eu só faço uma única pergunta: você está bem? Está bem assim? Ah, não tô, não sei o quê. Então, não tá legal. Porque é para estar bem. Tipo, eu tô vivendo esse meu processo expansivo aqui dentro da minha intuição, dentro daquilo que eu tô colocando para minha vida. Tô me expandindo nisso. Você tá bem? Eu tô bem. Nunca me senti tão bem. Tranquila, pacífica, sem ansiedade, dormindo bem, minha saúde está perfeita. Esse é o teu termômetro. Você se sente equalizado, você está todo equalizado, todos os seus sistemas, físico, emocional, mental, de sono, porque você é um componente de várias coisas. Tudo vai estar expressando a sua vida, o que você é, como vida, como um pedaço de vida, digamos assim, você é um pedaço de vida. Então, esse pedaço de vida tem que estar em pleno funcionamento. Então, se tudo está funcionando, você está sem dor, você está dormindo bem, você está com boa digestão, você está indo ao banheiro, eliminando tudo que tem para eliminar, você não está ficando doente, você está tranquila. Está sonhando. Você está sonhando, você consegue dar respostas claras e objetivas, você está num estado de paz, consegue fazer as suas coisas com atenção. Está se amando. Você está se amando. Então, você quer mais o quê? Entende? Você está. É assim, é o auge da vida. É o auge da vida. Ah, não, queria estar viajando, queria estar não sei o quê. Aí quando você está lá, você fala, caramba, vou pegar esse avião. É tanto, sabe? Você não para analisar isso. Porque, na verdade, você quer estar viajando para tirar foto, para mandar para alguém que você está feliz que você está viajando. Não o estado de felicidade que você está. Percebe? É muito diferente. Então, eu quero, sei lá, queria estar agora na praia. Nananana. Às vezes você está na praia com uma pessoa infernal, um calor insuportável, com pessoas escutando pagode e você não está bem. Entendeu? Onde você quer estar? Você quer estar onde você está agora. Onde você está é lugar sagrado. É terra santa. Pronto, acabou. Exatamente. Vou lá porque tem um portal lá. Não é um lugar, gente. O portal está em você. Tem vários portais em você. Nossa, a respiração, o som, a luz, tudo é portal para você. Agora, tudo isso é graças ao ego. Entendeu? Se não compreender isso... Que se você está não sei o quê, que você agora... Tudo ego. A gente pensa, nós somos um portal, o ego pensa, então eu sou um portal. Não. Nós somos um portal quando você consegue transcender o ego. A única coisa a ser transcendida não é a realidade, não é o mundo, não é alcançar o mundo transcendental,
O mundo transcendental ocorre quando você transcende o seu ego. Você transcendeu o ego, está no mundo espiritual. Está no mundo espiritual. Aí você vai ver, caramba, mas é aqui mesmo? É aqui, não existe outro lugar. É aqui. Aqui é onde funde-se tudo. É o Pi. É esse Pi espiritual. Pi, matéria e espírito. Se fundindo Exatamente. a partir de uma unidade que emana ela. O que é essa unidade? É o nosso núcleo de consciência. Esse núcleo de consciência está emanando essas duas forças, matéria e o espírito. A fusão delas nos faz ver a realidade. A realidade vista aqui tem que assumir uma participação nela. Em vez de participar com o ser, para poder estar nessa participação, a gente deixa a participação por cargo do ego, porque é assim que a realidade foi narrada desde E aí tempos você não vive a imemoriais. realidade como ela verdadeiramente é. Porque a realidade, na verdade, não é algo que alguém está falando para você. É você entender os componentes dessa realidade. Você tem que entender os componentes dessa realidade. Isso que você fala, né? O campo. Quando você entende esse campo e você avança nele, a cada milésimo de segundo você está avançando no campo, né? E entendendo os constituintes desse campo, fazendo todas as coisas serem uma experiência, né? Como você está passando, atravessando esse campo. Como está sendo essa experiência? A partir daquilo que você entende, que é o seu processo criativo, que é o mental original acontecendo nesse campo. Mesmo se a gente levar a hipótese do paraíso, né, de Adão e Eva, como verdade, quem foi expulso do paraíso? Quem foi expulso do paraíso? Quem teria sido essa expulsão do paraíso, no papel de Adão e Eva? O ego. O ego, eles mesmos. Entendeu? Porque eles no sentido de ego. O ser, ele nunca sairia do paraíso. O ser nunca sai desse estado paradisíaco. O que sai é o ego. E o ego, se ele saiu do paraíso para se estabelecer como esse humano caído, esse anjo caído, ou qualquer outra coisa desse tipo, né, ele se converteu a uma crença, ele se converteu a uma narrativa. Exatamente. Então, tudo que está sendo dito depois de ter ocorrido essa tal queda é realidade do ego. Então, a gente vive aqui dentro da realidade do ego. Entende? Agora, a alma, o ser, né? Nem a alma, mas o ser, ele não é inocente no sentido de ser bobo. O ser, ele não é inocente. Essa ideia de Adão e Eva seria Adão e Eva inocentes, assim, bobinhos. Olha, agora vocês vão ter que sair daqui, tá? Vão lá para fora, que aqui não pode ficar mais. E eles inocentezinhos, uma folhinha de oliveira tampando suas partes íntimas, saíram de lá todos inocentes. Isso não é o ser, isso já é o ego. Exato. Entendeu? O ser, ele não é inocente. O ser, ele é inocente no sentido de pureza, ele é puro, mas ele não é bobo. É diferente, né? Ele não é bobo, ele é puro porque ele é tudo. O sair dele seria já algo assim, seria ele se corromper. Como que eu vou sair de mim? Como que eu vou sair daqui para ir no lugar que estão me falando que eu devo ir, porque eu não posso ficar aqui? Lá também sou eu. Lá também está aqui. Se eu acreditar que eu tenho que ir lá para sair daqui, o que vai lá não sou eu, é meu ego. Exato. Então, o ser, ele nunca cederia a isso. É uma mitologia, é uma mentira. Não é nem uma mitologia, é uma mintologia, uma mintologia. É verdade. Entendeu? As pessoas acreditam em mintologia. Não, e é muito impressionante isso, né? E é como você realmente estar em plenitude. É impossível ser pleno aqui. Quem disse? Alguém disse isso e você acredita nisso, e aí você vive a experiência a partir disso, né? Exato, porque você vai olhar aqui dentro dessa realidade com os olhos do ego, e com os olhos do ego você vai ver só o ego de todo mundo. O que todo mundo está fazendo? Está se exibindo dentro de uma hipnose, ou está se lamentando dentro de outra hipnose. Exatamente. Sofrendo, né, criticando, tudo isso. É tudo um jogo para o ego, do ego para o ego. Com certeza. É muito, muito complexo isso aí para as pessoas conseguirem entender. E tem que parar entender. também de tentar entender. Tem que fazer um teste, tem que fazer um teste com você mesmo, se desafiar. Entra num estado de fluidez, de só observação.
de se sentir em cada situação, Sim. quando você começa a ter esse estado de autopercepção profunda, é um estado de autopercepção profunda, está em Exatamente. contato com você mesmo o tempo todo, né? Como você está se sentindo nesse ambiente, do lado dessa pessoa, falando essas coisas, trabalhando nesse lugar. É autopercepção o tempo todo. Exato. Quando você começa a perceber o que está incoerente ali, que está incoerente, você está no ser. Porque o ser é muito lógico, ele é muito perfeito. Então, aquilo que vai contra o estado dele de ser, que está no ego, vai gerar desconforto. Uhum. Porque é tantas coisas que nós precisamos fazer para sustentar e fazer esse ego resistir, que gera muito desconforto, aí que gera ansiedade, gera depressão, porque o ser ele simplesmente já é esse todo, ele já é pleno, ele já é puro. Então a gente fica no meio religioso buscando pureza, entende? Através de quê? Através de se ajoelhar, através de se render a gurus, através de se render a padre, a pastor, através de fazer coisas certinhas e não estamos coerentes e sinceros conosco. Entende? Muitas coisas na vida, né? Porque estamos usando um referencial de outra pessoa, não um referencial interno. Caramba, é um mundo a ser descoberto em nós mesmos. Aí que tá. É um mundo a ser descoberto. Aí tá. Pois é. É o que o próprio Tato Buda colocou isso aí. Segundo Shankara, o próprio Shankara falou, a verdade era essa. Né? Você está nesse estado, né, onde nem mesmo um guru você precisa. O Exatamente. estado de realidade mesmo é essa realidade que está tudo vindo de você. Você não precisa de um manancial externo te satisfazendo, te agradando, te fazendo algum sentido. E isso é muito incoerente, porque às vezes em que eu estive aliada a um guru, quantas coisas que eu fiz sem querer fazer e só para que me achassem boazinha eu fiz. Aquilo era extremamente incoerente e estava me gerando o quê? Dores, doença, mal-estar. Ali eu percebi que não é isso. Esse não é o caminho. É o caminho do interior. É o caminho da autoobservação contínua, em presença total e completa. Porque são limiares muito tênues, né? Muito tênues. Quando você está fazendo algo, agindo, que é para que as outras pessoas te vejam e te categorizem como alguma coisa, ou quando você está dentro do ser, que já é tudo que você acredita que ele seja, em plenitude, em amor, em paz, em benevolência, em sinceridade, em expressão contínua e perfeita de si mesmo. Então, quando você entra nesse fluxo do ser, todas as outras coisas que você venha a fazer vai estar coerente com esse processo. Natural, é natural. Eu sempre soube disso. Eu falei, qualquer processo tem que ser natural e biológico. Por que tem que ser biológico? Porque o corpo ele vai expressar o seu estado de coerência ou incoerência com o ser. Porque ele está constituído pelos elementos ali que geram as emoções. Exatamente. As emoções. E quem comanda ali são as emoções primárias através do ser. E as secundárias são do ego. Então você vai ter esse termômetro. Nós temos todo o aparato, digamos assim, para que nós possamos nos perceber, sabe? Eu acredito que. Agora me vem uma coisa interessante. Dizem que a consciência só se dá no contraste, né? A consciência ela só se dá no contraste. Só que durante anos eu achava que o que está representado fora é uma forma de você perceber o que está dentro. Só que esse fora já é o corpo físico. Sim.
esse fora já é o corpo físico. Então, o seu termômetro, essa consciência, ela vai se dar nesse contraste. Que contraste? Na própria expressão do corpo físico. A gente acha que é algo fora do corpo físico. No outro. No outro, ou na situação, no ambiente. Ah. Não, isso aí já é além. Isso é um ricochetear dos seus pensamentos. Mas um processo de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento e de expansão da consciência, ela já se dá no corpo. Claro. E a gente acha que é uma coisa fora do corpo. O E não corpo é é. só essa delimitação aqui, mas o corpo é tudo que está no campo, no seu campo pessoal. Exatamente. Os objetos que estão no seu campo sensorial, que são objetos sensoriais que os seus sentidos estão captando, são partes do seu corpo. Exatamente. Tanto que uma pessoa pode olhar para um objeto qualquer azul, outro olhar e achar que é vermelho. Exato. Porque é uma parte do corpo dele que está ali, um objeto sensorial que ele está percebendo com os sentidos dele. Exato. Né? Então, o campo está demonstrando o que está acontecendo com você internamente. Ele está refletindo isso, é o equivalente. Exato. Então, assim, a consciência só se dá no contraste. Agora, é muito claro para mim que qual é a consciência? A consciência é o ser. Aquilo que está se expressando fora do ser, que é o ego, que não é o ser, vai estar se expressando no meu próprio corpo. E eu vou estar percebendo isso internamente através das sensações, através daquilo que está sendo provocado no meu corpo. Então, nesse momento, eu crio consciência de quem eu sou, de que aquilo que eu estou fazendo, que está alheio ao ser, está simplesmente no ego, está reverberando no meu corpo. E aí eu tenho um processo de retornar para a consciência, para o ser original que eu sou. Porque é nítido, é nítido. E por que as pessoas, quando elas pensam que a doença, né, ela não é também só uma coisa externa, um vírus, uma bactéria, né, que te invadiu, ou que você ingeriu, ou que você respirou, né? Só que aquilo já refratou com você. É a crença. Quando você crê que você não é o ser, que é todo pleno, toda saúde, e sim você é doença, aquilo refrata com você, adentra o seu corpo e aquilo se estabelece no seu próprio corpo. Você percebe, não estou bem. Mas esse não estou bem, quem é? O corpo, o ego ou é o ser? O ser está sempre bem. Né? Por que o corpo fica mal? Porque ele está identificado com o não ser, com o ego. É uma forma de você criar consciência mesmo. A consciência se dá nesse contraste. E esse contraste não é externo. É o próprio corpo acontecendo. Por isso que estar aqui é um processo genuíno. Estar nesse campo de manifestação. Então, nós temos que fazer realmente esse paraíso em nós, internamente. Como está tudo a partir de nós, de dentro de nós. E o ego, ele é essa camada, num certo momento, necessário para gerar esses contrastes, para que a consciência possa se expandir, avançar e deixar de crer nessas coisas e passar a elaborar coisas diferentes. Por isso que esse é o tal que eu chamo, né, de livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio acontecendo. São as crenças, no que crer. O que crer para você? Não é ser ou não ser, é crer ou ser, eis a questão. Crer é do ego, o ego vai crer. Exato. Se resume realmente a isso. Agir a partir da sua liberdade de ser, ou agir a partir da hipnose de liberdade do ego. É. E por isso que é uma caminhada
onde realmente precisamos nos restringir ao que ouvir, aonde está, em quais companhias está, em quais lugares frequentar, porque estamos participando das criações alheias o tempo todo. E esse orar e vigiar é exatamente isso, né? Realmente. Vigiar as suas crenças, o que está permeando a sua mente em termos de crenças. Você imagina se nós fôssemos criados com essa ideia original desde sempre, como seria esse mundo? Como seria todas essas coisas? Quantas coisas que a gente tem hoje que não teria, não haveria? Uhum. Com certeza. É fato isso. A própria estrutura social, estrutura econômica, Essa, espiritual. exatamente, essa estrutura é que nos mata. Sim. Essa Dá estrutura uma- nos mata. Nos mata no sentido de é ela que vê, ela participa de um processo onde você olha e percebe que o ego ele morre, ele tem um momento que ele tem que deixar de existir. Por isso que ocorre a morte, ele tem que deixar de existir. Porque como o ser não morre, algo tem que morrer para que aquilo se realmente a consciência esteja nesse estado de contraste, né? O que morre? Porque, na verdade, nós morremos todos os dias. Uhum. Nós morremos nas frustrações. Quem morre na Exatamente. Quem morre na morte? morte? Quem vive a vida? Exato. Questões que a gente tem que colocar. Quem age quando o ego age? Exatamente. Porque essa necessidade de estar vivo o tempo todo e ao mesmo tempo é muito paradoxo. Olha que loucura. A gente luta pela sobrevivência acreditando que vai morrer. Então você, no caso, está só adiando a morte, né? Nós vivemos adiando a morte o tempo todo. Isso é muito louco. Se você entra nesse estado, esse estado é cansativo. É uma metáfora do livro do Kafka, O Processo. No livro, o personagem ele recebe uma acusação que ele não sabe por quê, mas ele vai ter que ser julgado. Só que o julgamento dele vai ser sempre adiado, sempre para o dia seguinte, sempre para o dia seguinte. Ele vai levando a vida assim, não sabe o porquê que ele vai ser julgado e o julgamento dele vai ser sempre adiado. Que É uma incrível. metáfora da morte. Então, sempre o julgamento vai ser hoje, não vai passar para o dia seguinte. Exatamente. E sobrevive apenas tentando adiar o momento da morte. E será que ninguém para pensar que, na verdade, nós somos vida eterna, né? A vida é a única coisa que existe. A morte é só algo que acontece diariamente. E se você tem a certeza de que isso vai acontecer no seu campo do ego, do não ser, tá tudo bem. Qualquer hora que ela vier, tá aí. E a gente vive assim. A gente vive exatamente. Nós sobrevivemos assim. Adiando a morte o tempo todo. E é uma luta árdua, cansativa. Porque você não vê a sua morte, você não traz ela para o seu campo de consciência e entende ela ali como uma energia consciente que vai te trazer uma informação de contraste para você. Exato. Você vê a morte sempre para partir do outro, é o outro que está experienciando a morte, nunca experienciou a sua. Ou pelo menos não se lembra. Então você vê, meu vizinho morreu, não sei quem morreu, meus avós, meus bisavós, meu amigo, tá tudo, que acabou de morrer, mas você não sabe. Você vai sendo hipnotizado pelo medo da morte. E o outro está experienciando. Então também é uma questão coletiva do ego. Exato. Quando, na verdade, é totalmente uma experiência única, totalmente subjetiva. Então, se você está realmente vivendo, você está, na verdade,
diluindo esse impacto que a suposta morte teria quando ela se der na realidade. Porque você vai ver que a todo momento, você não está morrendo, mas você está, na verdade, desbravando um novo campo. Um outro campo de realidade, um infinito De possibilidades. de novidade, possibilidades, do novo está se manifestando a cada instante. Né? E a morte tem a impressão de que é o fim. Não, é o fim porque você está vendo o fim daquele que morreu. Exato. Mas quando ele morreu, na verdade, ele abriu um outro campo de realidade novo para ele. Tá? Continua, é tudo novo, não existe. Então, você vê que a cada momento você está superando o passado com o novo, você vai diluindo essa impressão que tem da morte, sabe? E ver que cada momento é um momento novo, uma oportunidade nova. E quando a morte chegar, você vai ver somente como uma oportunidade nova que se abre. E agora uma oportunidade nova em que você não vai ter as limitações físicas que disseram, porque não é uma constituição ilusória, que disseram que haveria limitações. Então, alcançar a imortalidade não é uma coisa assim de misticismo, de coisas fora da nossa realidade. É totalmente possível e tem que soltar um pouco dessa crença de que a ciência, em algum momento, vai desenvolver a fórmula da eternidade para nós. Não. A ciência só vai responder à medida que nós usarmos a nossa consciência para dar a elas as ferramentas, os mecanismos e os algoritmos para ela poder entender. Realmente, a imortalidade é um fato. É um fato, é possível. Mas a consciência humana tem que ir lá e cruzar essa fronteira. Exato. Quem vai se fazer primeiro? Eu tô afim. Exatamente, eu tô dentro. É isso. E todos esses temas que foram discutidos nesse podcast fazem parte de toda a temática que estudamos na Escola de Sabedoria Integral, bem como também fundamentam partes das abordagens teóricas, filosóficas e também práticas dentro da metodologia MAP que aplicamos na formação de instrutores de yoga do VVY School. Caso você tenha interesse de obter conhecimento aprimorado para aprimorar-se em sua prática diária, não apenas de yoga ou meditação, mas sim em tudo o que você faz, veja aqui na descrição mais informações e os links para conhecer nosso trabalho. E nos vemos em breve no próximo podcast. Namaskar.